Neemias 6, versículo 3, que diz: enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixar e foste convosco. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, essa é a sua palavra. Pai querido e Pai amado, que ela faça o efeito que ela foi designada a fazer. Meu Pai querido e Pai amado, que possa abrir o entendimento dos teus filhos, Pai, nesse mistério. Pai, te louvamos, te bendizemos, já te agradecemos por tudo, porque o Senhor se faz presente. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Quando essa palavra vem de encontro ao meu coração, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com essa palavra? E aqui vai dizer: o Senhor está fazendo uma grande obra sobre a nossa vida. O Senhor está fazendo uma grande obra sobre o nosso ministério. O Senhor está fazendo uma grande obra sobre a nossa vida espiritual. É o Senhor que está nos conduzindo, é o Senhor que está nos capacitando, é o Senhor que está nos levantando, é o Senhor que tem nos dirigido a nossa vida. Às vezes a gente se pega no beco que a gente fala assim: Jesus, eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo quando eu vou pagar essas contas. Eu não estou vendo quando eu vou ser liberta. Senhor, eu não estou vendo quando eu vou ser curada. Senhor, eu não estou vendo a prosperidade entrar na minha casa. Senhor, eu não estou vendo aquele familiar se converter. Mas a tua oração não pode parar. Você tem que continuar buscando. Como a nossa missionária Reginalda falou, nossos joelhos continuam no chão. Nossos joelhos não podem sair do chão. Precisamos chamar a atenção de Deus. E para chamar a atenção de Deus, somente com jejum e oração. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Aqui está os 3 itens mais importantes da nossa fé cristã: jejum, oração e palavra. Se eu tenho palavra, eu consigo jejuar. Se eu consigo jejuar, eu consigo orar. Porque o espírito precisa estar ligado com a carne. Se a minha carne não está ligada com o meu espírito, eu vou fazer o que a minha carne quer e não o que o Espírito diz. E o Espírito Santo precisa estar guiando as nossas vidas, para que a gente não venha se direitar para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente venha andar com retidão, conforme o Senhor quer para cada um de nós. E em Salmo, deixa eu ver se é Salmos, Isaías 55, aleluia. Isaías 55, a partir do versículo 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Aleluia. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, é para lá, não tornam, mas regam a terra, e fazem conduzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então é o maná que o Senhor está nos dando hoje. O Senhor está descendo do alto dos céus com um maná fresquinho. Se tivermos com ouvidos atentos e o coração aberto para receber, saímos com a nossa vitória. O Senhor não é aquele que está com os ouvidos tampados, os olhos fechados para não ver a nossa necessidade. O Senhor sabe o que estamos passando no nosso lar. O Senhor sabe o que passamos na nossa vida financeira. O Senhor sabe que somos afrontados, sim, na nossa vida física. Somos assolados por enfermidade, mas não é para a morte. Aleluia! Não é para a morte. Eu creio. Jó se coçava com cacos de vidro. A sua carne estava enferma, fedia, e ninguém queria ficar perto dele. Ele morava em lixos, porque ninguém queria mais ficar perto dele. E aí quando a gente pega um resfriado, não queremos ir para a igreja. Ah, estou com febre hoje, não vou para a igreja. Ah, eu estou cansado hoje, não vou para a igreja. Ah, o pastor falou para me consertar, então não vou para a igreja.
ama. Aleluia. Se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Eita glória. Ele tem chamado em nós. Ele está confiando almas sobre a nossa vida. Mas para que nós consigamos discipular as vidas, precisamos estar com as vestes conforme o Senhor quer. Com as vestes limpas, transformadas. Sobre saber ter posicionamento, saber ser verdadeiros cristãos. Porque também, como muitos dizem, como os pregadores falam, crente até o diabo é. Crente até o diabo foi crente. Ele veio do céu, ele louvava, ele foi criado para louvar a Deus. Então, perfeito louvor saía da boca dele. E mesmo assim, ele quis se engrandecer acima de Deus. Ele quis o trono de Deus. E o que a gente aprende com isso? É não querer aquilo que Deus não quer pra gente. Às vezes queremos uma coisa para ontem. Deus está falando, eu estou moldando o teu caráter, eu estou moldando a tua personalidade, eu estou moldando a tua vida para você receber no momento certo. Porque se Deus nos der conforme estamos, a gente perde, a gente deixa aí, a gente abre a mão e vai. Porque o mundo é assim. Ah, não deu certo, tanto fez, tanto faz. O mundo ensina assim para a juventude, ensina assim para os velhos, ensina assim para os novos. Ah, não deu certo, desiste. Ah, não deu certo, separa. Ah, não deu certo, abandona. Ah, teu filho está muito respondão, deixa pra lá. Ou então bate, xinga. E não é assim a correção de Deus. É caminhar com Deus, é pedir sabedoria a Deus, é buscar o Espírito Santo para que sejamos libertos de nós mesmos. Então a nossa oração todo dia é: Senhor, repreende o nosso ego, repreende os nossos sentimentos, repreende tudo que nos afasta da tua presença. Se estamos muito soberbos, que o Senhor possa nos abater. Se estamos muito buscando no sentimentalismo, que possa o Senhor tirar o sentimentalismo. Mas que possamos ter fé não por vista, mas fé pelo que o Senhor está fazendo sobre a vida de cada um de nós. Porque eu tenho certeza que durante 7 dias que temos na semana, alguém tem bênçãos para contar. Provisões que chegou dentro do lar, provisões que chegou no setor de trabalho. A gente viu a libertação de alguém. A gente viu a libertação na vida de alguém que pediu oração, alguém que se posicionou através de uma oração. A gente vê tantos milagres dia após dia, até o ato de nós acordarmos já é um milagre. Porque muitos desceram à sepultura e nem acordaram. Mas o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Então Ele nos permite, pela sua misericórdia, estarmos aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Não só para devolver para Ele tudo o que é dele, Aleluia, mas para ser tratados. Libertação, sexta-feira de libertação. Mas é sexta-feira de cura, é sexta-feira de transformação, é sexta-feira de libertação, é de transformação, é de milagre. Qual é o teu milagre que você precisa nessa noite? E Neemias vai dizer: Ele está fazendo uma grande obra. E Ele está fazendo uma grande obra nas nossas vidas. Se você crê que Ele está fazendo uma grande obra na tua vida, Ele vai começar a te mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. aleluia. Não tente entender como Ele vai fazer, ou tente limitar o milagre de Deus. Tente crer que Ele vai fazer. No momento certinho Ele vai fazer. Não tente com a nossa essência, a nossa pensamento é limitado. Então nunca vamos conseguir como vai ser, como vai acontecer. Como estamos em oração para sair do aluguel. Estamos em oração para sair do aluguel. Mas se já cremos que Deus vai nos tirar daqui, o milagre vai chegar. E vai chegar mais rápido. Porque se o tempo antigamente eles oravam, o povo primitivo orava e o fogo descia, por que agora vai ser diferente? Tem que continuar tendo os milagres. Como Jesus falou antes de morrer: eu agora vou para o Pai, mas vocês ficarão e farão milagres maiores do que eu fiz. Porque Ele foi para o Pai, então Ele não ia poder mais realizar milagres na vista. Para que botar a mão humana, como Ele estava encarnado, e falar: cego, enxergue. Consertar uma perna de coxo, não ia poder. A mão errada não ia poder voltar para o lugar ali na vista com a mão dele. Mas Ele continua sendo Deus fazendo. E através da nossa vida Ele continua libertando. Ele continua dando autoridade e poder sobre, através do Espírito Santo, de levantarmos a mão e intercedermos. E o demônio sair, a pessoa ser livre, a pessoa ser liberta, a pessoa ser sarada, a pessoa, aquela enfermidade. Como nossa irmã Grazi, nossa irmã Isabelle, sempre coloca os óculos aqui na mesa. Ela crê que no momento certo Deus curará a visão dela. É crer. É crer. Não é, não, eu não vi, não estou vendo melhora, então não vou botar mais meus óculos.
Não, é crer. No momento certo Deus fará. É verdade. Às vezes a gente segue sozinha, como no começo da minha caminhada cristã, eu seguia sozinha. E tem horas que a gente fala, o fardo está pesado, Senhor, não estou aguentando. Senhor, e Ele vai mandar um ajudador. Não precisa Ele mandar um esposo, uma esposa, não. Às vezes Ele vai mandar outro irmão que vai te segurar pela mão e vai falar, eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Não há para que você estar levando uma igreja sozinha. Não, como o Senhor nos levanta, nos capacita para ajudar o seu pastor Josias. Não há para que estar se carregando de vida sozinho. Se temos nós, missionárias, obreiras, diaconisas, para estar também. Aleluia. Glória. Um pastor sozinho não faz a igreja. É através de mim e de você. Aleluia. Não estamos aqui para encher banco, estamos aqui para tratar vidas. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério. As coisas de Deus precisam ser levadas com santidade. Aleluia. As coisas de Deus não pode haver dúvida. Se há dúvida no meu pensamento, se há dúvida no meu coração, eu preciso orar para Deus para que Ele abra. Porque só conseguimos viver os milagres de Deus quando confiamos e entregamos tudo na mão dele. Não é crer, já entreguei, já escrevi uma carta, acabou. Não, é o tempo todo ali até a porta se abrir. É orar, é pedir, já pedi, Senhor, já clamei, Senhor. Se não funcionou a oração das 3 horas, eu vou orar agora 6 horas. Se não funcionou a oração das 6 horas, eu vou orar meio-dia, 3 horas, 6 da manhã. Vou orar todos os horários, vou orar 24 horas. Mas não perca a ligação com o Pai. Obrigado. Porque quando perdemos a ligação com o Pai, damos brecha para que coisas entrem na nossa vida, no nosso pensamento. Quando a gente começa a sentar com roda de amigos, a gente começa a escutar coisas que não convêm para nós que somos cristãos. E aí começamos a ficar com o coração sujo. E o Senhor não habita em coração sujo. E aí ficamos com dúvida. Será que eu tenho que ir para a igreja hoje mesmo? Está chovendo. A igreja hoje poderia estar cheia, mas está chovendo. Então, eu moro longe, está chovendo, vou ficar em casa mesmo. Cristo em casa. Só que os antigos entendiam que Cristo em casa não funcionava. Eles estavam sempre, não tinha templo como hoje eu tenho fácil acesso. Mas tinha as casas de mãe de orações. Então, quando Paulo e Silas estavam na prisão, tinha um grupo de intercessão orando. Quando ele bateu na porta, nem eles acreditaram. Tiveram que ir para ver o milagre, ver eles soltos. Porque quando falaram que eles estavam batendo na porta, não acreditaram. Mas estamos orando por um milagre, por que não acreditar que ele vai chegar? Aleluia, glória a Deus. Se estamos orando para a porta se abrir, ela tem que se abrir. Pode demorar um dia, pode demorar 10 dias, pode demorar um ano, mas ela tem que se abrir. É verdade. Se estamos com o processo na justiça, a gente sabe que quem já passou por processo aqui na justiça sabe que depende do advogado, depende do juiz, depende dos outros advogados da outra parte, depende de causas. E é uma fila de processos que não é só você. E acaba que é o tempo, às vezes, de Deus. Deus faz o tempo da gente esperar para entender que não vai ser o tempo do advogado nem do juiz. Porque o juiz da terra pode até esperar o tempo dele, marcar a data dele. Mas a assinatura final é Deus que libera. Aleluia. E aí, às vezes, a gente fala, vou receber tal dinheiro. Vou receber 10 mil reais. Não posso tirar 1.000 reais do meu dízimo? Não. Não, vou pegar os 10 mil reais, vou gastar, vou pagar a dívida. Mas e aí, será que realmente foi isso que Deus te determinou? Se Ele te deu a benção, tira o teu dízimo. Dá para o teu dízimo. Estamos devolvendo de Deus o que é de Deus. E não roubando de Deus o que é de Deus. Porque quando pensamos somente no que eu quero dessa terra, o milagre não chega. Porque eu estou pensando nos prazeres materiais. Mas se Deus voltar hoje, tudo fica. A roupa linda que compramos ontem fica. O sapato dos sonhos fica. A casa linda dos sonhos fica. O carro do ano fica. Tudo fica. Receberemos um corpo glorificado, igualmente ao Pai lá no céu. Então, sim, a porta para entrar no céu é estreita. A porta para entrar no céu é com renúncia. Não é que será fácil, mas temos que ter bom ânimo. Se Deus venceu o mundo e hoje somos filhos, também venceremos. Eu creio. Somos filhos, venceremos. Está difícil, venceremos. Continua, fica firme, chora mais um pouco, continua firme e fiel. Porque quando ficamos firmes e fiel, Ele se agrada. Não é porque é um Deus de troca, vou fazer, Ele vai fazer. Não, é porque Ele se agrada tanto da nossa obediência que Ele fala, toma filha, eu vou te abençoar. Eu queria, como já aconteceu, muitas vezes eu queria comer um tal negócio. Não tenho dinheiro, mas Deus vai lá e provê. Porque Ele
se preocupa com o teu desejo. Às vezes a gente fala, nem olhei para isso, mas recebi. Porque eu pensei, eu quis, eu desejei no meu coração e o Senhor falou, caramba, ela está buscando, ela está fazendo. Ela nem ligou se vai ter o que comer ou não, mas então eu vou dar, toma filha, toma filho. E é assim que a nossa caminhada cristã. Às vezes fala, gente, eu não tenho como explicar as bênçãos de Deus, não temos mesmo. Porque somos loucos para o mundo. Que esperamos em Deus e não arregaçamos a mão e fazemos conforme o nosso Glória a Deus. Então somos sim loucos para o mundo, mas para Deus somos obedientes. Aquele que espera no tempo dele, aquele que está debaixo da mão dele, aquele que é obediente com o evangelho, com a palavra do Senhor. As normas dos 10 mandamentos vai dizer, respeitar pai e mãe. E hoje, lá fora o mundo está matando por causa do dinheiro, matando por causa do egoísmo. Hoje mesmo eu mal vejo televisão, mas lá no trabalho fica ligado na hora que a gente chega para tomar café. Aí tava lá, 2 irmãos que foram presos porque matou o pai há 6 meses, 6, 9 meses, sei lá, e tava com o corpo dentro de casa. Então, para você ver a atrocidade do ser humano, o amor sim está se esfriando. Só que o meu e o seu não pode se esfriar. O nosso amor não pode se esfriar. Por mais que o mundo esteja terrível, são as dores de parto. Estamos numa igreja sendo preparados para o arrebatamento. Estamos vendo o mundo apocalíptico. Mas que a gente possa continuar sendo um povo selecionado e escolhido por Deus. Ainda que esteja difícil a nossa caminhada, que possamos se manter firmes. Em Salmos 24, Salmos 24, versículo 6, vai dizer: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, essa tem que ser a geração que busca a face de Deus. Não só de Jacó, de Davi, de Isaac, de Abraão, de todos da Bíblia. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Só que muitas vezes quem muda somos nós. Mudamos porque queremos algo que a gente acha que Deus não vai fazer. Então vamos lá e fazemos da nossa forma. Ou achamos que está demorando demais. E aí pegamos e atropelamos a bênção de Deus. Às vezes Deus já estava trabalhando naquela pessoa que você queria libertação. Aí por uma falta de posicionamento sua, ou porque você foi desobediente a Deus, aquela pessoa começa a ver a tua atitude e ela mesmo se afasta. Ela estava quase caminhando na igreja, mas aí você, de vez ser um cristão de exemplo, você não foi salvo em luz na vida dela. Então ela vai falar, eu vou querer ser crente para ser igual você? Não vai. Ela vai continuar no mundo, que no mundo é mais fácil. No mundo Satanás dá de bandeja, mas só dá de bandeja aqui nesse mundo. Ele não pode comprar a salvação. Ele não pode comprar a coroa da vida eterna. Ele não pode comprar a entrada nos céus. O que é 100 anos, 80 anos aqui na terra com a eternidade com Deus? Aleluia. Então muitos, já tenho 80 anos de idade, já conheci várias igrejas, já fui batizado, mas hoje não caminho. Porque decidiram não confiar no que Deus tinha para a vida deles. Decidiram viver as suas próprias escolhas. Mas quando somos lançados à nossa própria sorte, a gente acha que estamos vivendo felizes. Mas no momento da angústia, só sabemos buscar a Deus. Quantos testemunhos eu falo, porque eu tenho muitos amigos que são sim do centro espírita, são do candomblé, e eles só procuram a Deus no momento de enfermidade. Então precisa a enfermidade muitas vezes atingir a pessoa ou alguém que eles amam, para que eles consigam entender que só Deus sara, cura e liberta. Demônio nenhum, entidade nenhuma, manjar nenhum que eles fizerem vai libertar aquela pessoa ou sarar aquela vida. Satanás só veio para roubar, matar e destruir. E nós somos um povo escolhido que somos chamados para libertar essas vidas. Essas vidas, sim, que não conhecem a Deus, outros que conhecem a Deus e se desviaram, outros que estão na igreja, mas estão com morte espiritual, outros que estão em cima do muro.
cima do muro, multiplicar-te-ei. Que possamos sim, novamente abrir os céus como em Pentecoste. Aleluia. Glória a Que Deus. possamos ver sim com o olhar espiritual. É verdade, como Jesus. você. Verdade. Que possamos entender o agir de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Entendemos que hoje é libertação. O Senhor começou libertando vidas. Aleluia. O Senhor começou mostrando, se posicione. O Aleluia. Senhor começou o culto falando, estou aqui presente. Eu sou o Aleluia. Deus que revela, eu sou o Deus que faço. Aleluia. Ele não mudou. Se nós se posicionarmos, Ele fará muito mais sobre as nossas É vidas. verdade, Jesus. A bênção não é só para a gente, vamos levar para nossa casa. Se Aleluia. estamos cheios do Espírito Santo, quando chegarmos à nossa casa, vamos transbordar. Então, até aquele que está lá na sua casa brigando, discutindo, xingando, não vai entender o que Deus está fazendo sobre a tua vida. verdade. Mas ele vai querer, através da tua vida, também conhecer esse Deus que você está fazendo. Aleluia. Porque Deus nenhum que eles fazem, que é de barro, de pau, de tijolo, de qualquer Deus lá fora, vai conseguir fazer o que o nosso Deus faz. Desde a época dos fariseus, da Bíblia, da antiguidade, da igreja primitiva, existia a macumbaria, existia a feitiçaria, mas nunca vai dizer que eles sararam, curaram e ressuscitaram. Aleluia. Porque isso só Deus faz. Oh, glória. O inimigo não, ele vem, ele coloca enfermidade, como ele fez com Jó. Deus permitiu ele colocar enfermidade. Assim como muitas vezes Deus vai sim permitir que toque nas nossas vidas. Para que a gente muitas vezes ou continue veja a nossa fidelidade com Ele, até onde vamos. Estou fiel a Deus? Ah, Estou com as veredas corretas? Estou firme para passar nessa tempestade? aleluia. Então Deus vai deixar aprovar. E vai ter outros que não, Deus vai falar, estão torto, estão se desviando para o lado, estão fazendo mais o prazer da sua carne do que a minha palavra. Então Ele vai lá e deixa tocar. Deixa o migrador entrar na nossa casa, o cortador entrar na nossa casa. E aí começamos a ver o dinheiro sumir, começamos a ver o alimento estragar, começamos a ver as pessoas xingar, a briga, contenda, é familiar dando palpite dentro da nossa casa. E a gente fica, Senhor, mas eu vou para a tua igreja. Só ir não basta. Só abrir a Bíblia não basta, como o nosso pastor fala. Uma Bíblia aberta em cima de uma estante é apenas um livro. Mas se está aberto, eu vou lá, leio um pouquinho. Outro dia, viro a página, leio mais um pouquinho. A palavra vai entrar dentro de mim e fazer o efeito que ela foi designada a fazer. Eu preciso me posicionar, eu preciso haver mudança. Porque quando viemos verdadeiramente Deus na nossa vida, tem mudança. A gente vê o resplandecer de Deus sobre a nossa Aleluia, vida. E aí verdade. Ele começa a libertar outra vida através da nossa vida. É verdade, Jesus. Começa a vir pessoas pedir oração. E às vezes vai ter dias que é você que está precisando de oração. Mas mesmo assim vai ser o dia que Deus mais vai te usar. Porque é na nossa fraqueza que Deus se aperfeiçoa. Então se eu digo a Deus que eu sou fraco, Ele me faz forte. Se eu digo que se eu me humilho nos pés do Senhor, Ele me exaltará. Agora, se eu me exalto, Ele me abaterá. Aleluia. Que a gente possa entender o que Deus está falando conosco essa noite. Ele está nos tratando, está nos livrando, está nos revestindo do seu Espírito Santo, está nos enchendo. É amor, é alegria, é todos os frutos de Gálatas 5:22. Para que possamos sim tratar a igreja, tratar as vidas lá fora, tratar a nossa família, ter discernimento, ser homens e mulheres de Deus onde formos. Onde fomos no trabalho, no curso, na faculdade, no trabalho, dentro de um ônibus, em qualquer lugar. Porque Satanás, ele é astuto, ele procura uma brechinha assim. Quando ele vê que, não, você se irritou, ele vai atuar nisso aí. Ele vai querer que você brigue, que você xingue, que você bata. E aí o que nós como cristãos estamos fazendo? Não, se eu me irritei, eu vou orar. Não, se eu estou chateada, não vou xingar, eu vou entregar para o Senhor. Eu vou falar, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Tenha misericórdia, meu Pai. Porque muitas vezes nós, como humanos, queremos matar a pessoa. Mas quem somos nós para julgar? Deus não nos julgou, Ele morreu por todos. Pelos macumbeiros, feiticeiros, por todos Ele morreu. Ele não fez acepção da pessoa. Ele falou, não, vou morrer só para os judeus. Ainda que Ele veio para os judeus e os judeus não nos aceitaram. Nós, como gentios, não teríamos oportunidade de estarmos aqui hoje. Mas pela sua fidelidade
Estamos aqui para devolver. Então, o que é 2 horas de culto para dar glória e aleluia? O que é 2 horas de culto para louvarmos e bendizê-lo? Sabemos sim que estamos cansados, foi um dia de correria, os dias estão passando muito rápido, mas mesmo assim, será que não podemos? Ah, está chovendo, será que não existe grau guarda-chuva? Ah, está chovendo, será que eu não posso pegar o grau? Quando queremos, somos o primeiro a chegar. Quando é dia de festa, somos o primeiro a chegar. E quando é para escutar a palavra, eu não posso ser o primeiro a chegar? Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso devolver a glória, a honra que Ele dá sobre a nossa vida. É Ele que está trabalhando, guerreando as nossas guerras. Lá no versículo de Davi vai dizer, quando Davi orava 3 vezes ao dia, o anjo fala para Davi, se ele não tivesse continuado orando, o anjo não teria descido. Porque existe o mundo espiritual. Existem as guerras, as potestades, que muitas vezes a gente não vê, porque muitos estão com os ouvidos e os olhos tapados. É verdade. Então, quando pedimos discernimento, pedimos para Deus abrir os nossos olhos espirituais, Ele abre. Só que precisamos também estar firmes, para que quando vier vermos demônio, a gente fale, bate em retirada. Para que quando vier demônio na vida do outro, a gente vá lá e repreenda. Ele tem que bater em retirada, porque é no nome de Jesus. Eu não faço nada, o pastor não faz nada, ninguém faz nada. Mas no nome de Jesus a gente tem o poder e a autoridade. Podemos curar com o nome de Jesus. Só que é uma vida de renúncia, uma vida de consagração. Eu falo porque quantas vezes eu já cheguei no ministério com dor de cabeça, passando mal, e quando eu profetizei cura, eu fui curada. Quando o pai pediu oração ao pastor, eu fui curada. Mas é crer sem ver. Eu não vejo, mas eu creio. Então a gente recebe. Se eu quero uma porta de emprego, eu creio. Então o tempo de Deus, Ele vai abrir essa porta de emprego. Ah, eu creio que eu vou terminar minha faculdade. No tempo de Deus, vamos terminar a faculdade. Não, eu quero começar uma faculdade. Então no tempo de Deus, Ele vai permitir te dar uma oportunidade de começar a faculdade num horário que não atrapalhe o seu culto. Deus nunca vai dar algo para a gente no horário do culto. Porque Ele não é aquele que nos separa da sua presença. É aquele que manda assim, nós instruirmos. Ele manda ler a palavra. Ele manda a vida de jejum e oração. Ele manda nos renunciarmos do prazer da carne, do prazer do mundo. Mas é preciso estar ligado no que o Espírito diz às igrejas. É verdade. Como também a palavra de Deus lá em Mateus vai dizer: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Aleluia. Então, nenhuma potestade pode vir aqui dentro te atingir. Eu preciso sim estar em comunhão. Eu preciso sim participar da Santa Ceia. Eu preciso sim dar testemunho. Eu preciso. Porque esse é o mandamento do Senhor. E se nós nos posicionarmos, grandes coisas Deus fará sobre a nossa vida. Aleluia. Eu falo porque eu vivo. Eu vivo pela fé. Vou falar uma coisa muito rápida. Quando eu me mudei para essa casa aqui, no pastoreio, eu ainda era solteira. Então foi uma confusão no dia da minha mudança, não sei o quê. Tá? Eu montei o meu guarda-roupa. Mas que eu passaram a montar? Não sei. Não sei nem para onde vai um parafuso, um prego, entendeu? E quando o meu esposo veio morar comigo, ele pegou e consertou todo o guarda-roupa. O guarda-roupa estava em pé pela fé. Glória a Deus. Como aquele guarda-roupa não tinha caído, eu não sei. Eu sei que pela fé ele estava em pé. Eu falei para ele: você sabe que aqui em casa tudo é pela fé. E foi pela fé. Porque não estava cotinho bambu. Eu pensei assim, não vou falar nada não, porque ou era para poder deixar esse cracudo montar, ou foi ela mesma que montou. Estava faltando muito parafuso. Então eu estava em pé pela fé. Em pé pela fé. Eu falei, aqui em casa é pela fé. E é pela fé. Precisamos viver pela fé. Como aquele guarda-roupa não tinha caído? Não sei. Mas era para ter caído, era. Porque o banco do dia que ele estava, faltando muito prego, muito parafuso. Estava em pé. E aí ele, depois de muito tempo, que ele falou, eu ia perguntar, mas eu fiquei bem assim de você ficar chateada. Porque eu não sabia se você tinha pagado R$10 para um cracudo montar, ou se você tinha montado. Não fui eu mesmo, e é pela fé. Pela fé, vivemos pela fé.
Pela fé. Tudo acontece nas nossas vidas pela fé. A libertação de quem você espera é pela fé. O caminhar de alguém que você espera é pela fé. O milagre de uma porta financeira maior é pela fé. Ah, aquela causa na justiça é pela fé. Meus filhos na presença do Senhor é pela fé. Eu liberta, eu sem escutar vozes é pela fé. Eu com a minha saúde curada é pela fé. Tudo precisamos viver pela fé. Se vivemos pela fé, mais o Senhor faz sobre as nossas vidas. Ainda que esteja difícil, ainda que você não veja, ainda que você fale, eu devo 80 mil reais como eu já devi. Está tudo pago, porque foi pela fé. Temos um pastor que nos discipula, o nosso pastor Josias. Eu tive não só o pastor Josias, mas eu tive meu querido pastor Ezequiel. E ele é um homem de fé que eu falava. Quando ele, todo culto ele contava a bênção, eu falei, eu também quero. Eu também quero. A gente precisa pegar coisas que nos traz esperança. Não aquilo que nos traz a tristeza. Não é a coisa do passado que já passou que vai me fazer chorar. Não é coisa que está acontecendo nesse momento para me entristecer que eu vou ficar chorando. Não! Eu preciso trazer à memória o que me traz a esperança. Se o que traz a esperança é a palavra de Deus, eu vou pegar a palavra de Deus. Se o que traz esperança é eu estar na casa do Senhor, eu vou estar na casa do Senhor. Mas eu preciso trazer à memória o que me traz a esperança. Eu recebi uma cura lá em 1900. Então eu preciso me apegar naquela cura, porque o mesmo Deus que me curou em 1900, Ele vai me curar hoje em 2025. O mesmo Deus que curou a diaconisa Graziele vai curar hoje em 2025. Eu creio que até o final do ano muita coisa Deus vai fazer. Porque as guerras não têm sido fáceis. Não tem sido. Mas temos bom ânimo, porque o Senhor nos garante. Ele que nos acorda de madrugada para orar. É Ele que nos incomoda para dormir pouco. Sim, é o Senhor. Para que a gente possa sim ter uma vida de renúncia, integridade, sinceridade, santidade. E isso só conseguimos com oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Por isso que temos o EBD para estudar. Por isso que temos tempo aqui, sim, de 2 horas de culto para não só louvar, mas para escutar a palavra do Senhor. Para sermos transformados. E só a palavra e o Espírito Santo transforma caráter, pensamento e atitude. Então, se eu quero mudança, quero me posicionar, não consigo, buscai mais, esperai mais, dobrai mais o joelho. Só consigo orar 5 minutos de joelho porque dói minhas costas. Então, vou orar amanhã 10 minutos. Eu preciso vencer as minhas limitações dias após dia. Se eu só consigo jejuar 10 minutos, amanhã eu preciso jejuar 20 minutos. Eu preciso vencer as limitações dia após dia. Eu só consigo ler o Salmo 91, mas amanhã eu preciso ler o 92. Eu preciso vencer os desafios da vida. Eu preciso que o Espírito Santo trabalhe. E o Espírito Santo só trabalha em nós quando abrimos o coração e permitimos que Ele trabalhe. Se permitirmos que Ele trabalhe, que Ele guerreie nossas guerras, que Ele faça o melhor para mim e não o que eu quero, muito mais Ele faz sobre a minha vida, a sua vida e a vida de cada um. Eu não sei qual é a necessidade, qual é a área de cada um que está passando nesse momento. Mas eu sei que eu creio e eu sirvo um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível ainda hoje. Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a estar de pé em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar. Querido Deus eterno Pai, está aqui, Pai, pela Tua palavra. Pai querido e Pai amado, trabalha, Pai, guerreia, Pai, as guerras dos Teus filhos. Pai querido e Pai amado, que a Tua palavra faça efeito, Pai, aquela que ela foi designada a fazer. Pai, está escrito em Neemias, uma grande obra o Senhor está fazendo. Pai, então o Senhor está fazendo uma grande obra sobre esse ministério. O Senhor está fazendo uma grande obra sobre cada pai, ofertante, dizimista, aquele que não pode ser dizimista nesse momento, aqueles que passaram por essas portas, aquele Pai que está, Pai, em casa, Pai, eu sei que o Senhor vai incomodar para estar na Tua presença. Pai, te pedimos, Pai, ser conosco, vá conosco, nos dá um fim de semana abençoado na Tua presença. Vai, guerreia nossas guerras, leva conosco, Pai, a Tua presença, que ela não se aparte de nós. Espírito Santo, Pai, trabalha conosco, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, caminha, Pai, sobre a nossa vida, vê se há algum caminho mau, alguma vereda, Pai, que precisa se consertar, Pai, vai tirando as
esquerda. Não queremos saber a religião deles, Pai. Queremos que eles sejam libertos. Pai, não queremos saber a entidade que está no lar dele. Queremos que eles sejam libertos. Pai, não queremos conversar com a entidade. Queremos que ele seja liberto. Pai, é o Senhor que abre porta. É o Senhor que revela. É o Senhor que está trabalhando. É o Senhor que está sustentando. Guerreia nossas guerras, meu Pai. Pai, manda anjos de peleja para guerrear por nós. Pai, nos incomoda, Pai, para estar na tua presença, para orar, para buscar, para jejuar. Nos ajuda, Pai. Pai, toma essa mesa de oração. Pai, que essas vidas que precisam ser libertas, essas vidas que precisam ser transformadas, essas vidas, Pai, que precisam, Pai, buscar novamente a tua casa, meu Pai. Toma essas crianças, vida a Vila do João, Complexo da Maré, Pai. Todas as comunidades ao redor. Toma, Pai, o Brasil em tuas mãos. Toma a janela desse planeta em tuas mãos. Pai, existem tantas pessoas que precisam, Pai, conhecer a tua palavra. Pai, nos molda. Missionários, Pai, para ir te pregar, Pai. Chamado, Pai, não é brincadeira. Pai, levanta teus filhos, capacita teus filhos, porque como o Senhor tem levantado, o Senhor tem dito que